Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus nesta hora. Clamemos a Ele. Mais uma vez eu te peço, estenda as tuas mãos para cá. As tuas mãos. Aleluia. Como se fossem as mãos de Caleb, de Josué, de um servo, de um filho, de um santo, de um justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Senhor Deus, nós te damos graça pela vida do teu servo. Te damos graça pela vida do teu filho, Senhor, que nesta hora estará ministrando a tua palavra, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus de grande glória, Senhor de grande poder. Sem ti nada podemos fazer, Senhor, e nesta hora eu intercedo pela vida do teu servo. Que o Senhor venha usá-lo de uma forma, Senhor, tremenda, especial e poderosa. Que as palavras, Senhor, que estão contidas nestas tuas escrituras, Senhor, venha vir de encontro aos nossos corações e venha trazer o proveito necessário. Que nós venhamos nesta hora, Senhor, honrar a tua mesa e honrar, Senhor, ó Deus, as palavras proferidas dos altos céus, Senhor. Usa o teu servo de uma maneira especial nesta hora. Senhor, conduza, Senhor, as palavras do teu filho e venha trazer ao nosso coração edificação, Pai, porque precisamos dela para caminhar nesta terra, nesse império das trevas, Senhor. Usa o teu filho nesta hora, no nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Você é uma bênção, hein? Você é uma bênção. Certo aqui, Kaique? Eu vou ficar sem, deixa. João. Aí não, nem não. É aqui. Olha aqui, João, ó. Tá descendo esse trem aqui, ó. Você nunca vai esquecer de mim, né? Se não der, deixa, tá? Ontem eu falei sem pedestal. Eu sem pedestal, parece que eu estou manietado. Obrigado. Irmãos, bom dia para todos. Obrigado pelas palavras, Daniel. Ontem realmente foi uma noite muito especial, muito desafiadora para nós. Ficamos felizes de ver tantas igrejas que estavam, algumas igrejas estavam aqui, pastores que vieram para ouvir o que o Ministério Graça e Verdade está falando, né? Isso foi muito gratificante para nós. A responsabilidade vai aumentando, viu, gente? Onde já me fizeram pedido aí de tutoria, Eu falei, Jesus, dá-me força. Irmãos, hoje é um dia especial, porque é ceia, e hoje, dentro do calendário cristão, a gente lembra, na tradição cristã, do dia da ascensão de Cristo. O dia que ele foi assunto aos céus, e lembrar que ele deixou algumas ordens. E duas são muito importantes para nós. Amai-vos uns aos outros como eu os amei, e façam discípulos de todas as nações. Essas duas coisas caminham juntas, e isso é ordem dele, mandamento dele. Dentre essas duas, eu quero falar hoje sobre esse amor, sobre esse amai-vos uns aos outros como eu os amei. Mas antes disso, quero dizer que nossa igreja, graças a Deus, está crescendo. Está chegando mais um membro para a nossa igreja. Posso ouvir um amém? Amém! Olha, gente, nossa igreja está crescendo, sabe por quê? Porque Yasmin está grávida. Noeli está triste, que Noeli não queria que falasse. Você não tinha que começar falando Yasmin está grávida. Você tinha que começar falando Noeli vai ser vó. Mas a notícia é que Yasmin vai ter o neném, não você vai. Esse aí é o desdobramento. Vem aqui, Yasmin. Cadê ela, Yasmin?
Cadê Yasmin? Ah, está aqui. Vem aqui também, pai. Vou orar por eles logo agora, por ela. Que essa barriga enorme. E está aqui. Assim, eu, desde quando soube, eu me emocionei, fiz questão de a gente ter um tempo para orar por isso, agradecer a Deus, porque eu acompanho a vida desses dois. Né? Eu fiz o casamento da Yasmin. E eu acompanhei também as lutas que ambos passaram em proporções diferentes, mas ambos conviveram com perda, de uma forma ou de outra. Ambos com perda, e talvez nesse momento a dúvida, o medo de recomeçar. Mas Deus é maravilhoso. E eles recomeçaram, e tiveram coragem em Deus de recomeçarem, e Deus uniu esses dois, e agora vem um fruto desse amor. Esse Deus, incomparável esse Deus. Você não tinha ideia, né? Que isso poderia acontecer. Irmãos, sem querer abusar de vocês, queria que vocês ficassem em pé, estendessem as mãos. Se quiser Noeli Geraldo vir para cá, também pode vir, tá? Vem, pode vir. Pode vir, ele vem. O que o neto não faz, cara? Só o neto para tirar Geraldo lá do cantinho dele. Só o neto. É verdade. Já que ele veio, eu posso falar uma coisa? Pode, aqui o microfone. Não, já que ele veio, eu queria falar uma coisa. Ai, que nervosinho falar aqui na frente. Mas assim, muitos irmãos aqui me conhecem. Eu vim para cá com 14 anos. Então, assim, ó, acho que Cleide, Júlio, Cristina, Robinho, Sueli devem ter me visto muito aqui, ó, tocando, cantando, dançando, quando adolescente fazendo um monte de coisa. Passou na minha mente, assim, um filme. E o que eu queria dizer nisso tudo é que, antes disso, antes de parar aqui, vocês não sabem, eu era só uma adolescente de 14 anos, querendo cantar na igreja e tal. Meu pai e minha mãe, que me instruíram e falaram, a gente vai para a MGV. Eu estava toda boba, achando que ia participar do Ministério de Adolescentes de uma igreja grande, uma denominação grande, uma infraestrutura maravilhosa. Coitado. E se não fosse por essa decisão deles de me trazer aqui, talvez eu não estivesse aqui 20 anos depois, anunciando uma gravidez nos caminhos do Senhor. Então, eu vim aqui publicamente honrar meu pai e minha mãe por isso. E o meu pastor, porque daqui eu ouvi muito, você, dependendo do tempo da sua vida espiritual com Deus, você pode ficar muito ou pouco tempo prostrada. Quando o momento da vida difícil vier. E daqui eu ouvi muito, você não é páreo para a vida. Vocês lembram disso? Você não é páreo para a vida, leva a tua vida espiritual a sério. E ontem a gente estava aqui na escola de paz e a gente estava falando sobre, nossa, e aí como lidar com o mundo? Bom, aqui tem um fruto de uma criação cristã que 20 anos depois deu fruto e está dando mais frutos. Então, que eu seja abençoada assim como meus pais foram para me criar e criar meu irmão, para criar esse filho que vem aí. Eu e Diogo, né? Parabéns. Agora o Diogo vai falar. Quer falar, Diogo? Parabéns, gente. Olha, isso é muito gratificante ouvir isso, né? Porque Yasmin fez parte de um trabalho nosso com juventude dessa igreja, com adolescentes da igreja. Me lembro que investimos algum tempo conversando com eles. E muitas vezes a gente fica assim, eu fico, meu Deus, eu acho que eu não fiz um bom trabalho. Eu acho que eu falhei. E aí Deus usa pessoas. Um dia desse, Deus usou o Felipe para falar comigo. O Felipe olhou para mim e falou assim, pastor, teu trabalho valeu a pena, eu estou aqui. Né? E isso, para mim, é muito importante ouvir isso. É muito. Você não tem ideia. Pedir para eu não chorar é pedir para Jesus não voltar. Querendo ou não, vai acontecer. Entendeu?
Senhor, nós somos tão agradecidos a Ti. Às vezes nós somos infantis por não entender os caminhos da vida, mas nós te louvamos que Teu Espírito tem nos levado a uma vida de confiança em Ti, mesmo nos momentos trágicos, nos momentos difíceis que nós não desejávamos, mas que aconteceram. E nós estamos aqui diante da realidade de um Deus cujos impossíveis não existem, diante da realidade de um Deus que de fato governa sobre todos os momentos da nossa vida, até dos momentos que nós não entendemos. Teu filho Diogo, tua filha Yasmin passaram por momentos que eles não queriam e que eles talvez não entenderam no momento, mas agora, Senhor, Tu provas que Tu governas sobre tudo. Obrigado por esses dois fazerem parte da Tua casa, da Tua igreja, das nossas vidas. Nós rogamos pela vida dos dois e especialmente pela vida da Yasmin, pela gestação da Yasmin, esses meses que estão pela frente, até que essa criança venha ao mundo. Guarda a tua filha, põe as tuas mãos ali, Senhor, que seja uma gravidez prazerosa, gratificante, que ela possa perceber a vida que Tu permitiste estar no ventre dela, na barriga dela, que ela possa contemplar que daqui a algum tempo tem mais um sorriso no mundo vindo dela, vindo da barriga dela, vindo da união dela com o Diogo, Senhor, que eles possam perceber Tua mão nesse processo até que essa criança nasça. Nós Te louvamos, Te agradecemos pela vida do Geraldo, da Noeli, Senhor, que Tu sabes o quanto isso é importante para a vida deles, o quanto eles estão alegres, o quanto eles também têm lutado. Nós Te agradecemos por tudo. Entregamos, como igreja, estendemos as mãos para abençoar Diogo, abençoar Yasmin e abençoar esse pequeno ser, essa vida que está ali dentro, que só aos olhos de Deus é vista, mas aos nossos olhos a esperança de daqui a alguns meses nós vamos ouvir um choro, nós vamos ver sorriso, nós vamos mostrar aqui o dom da vida mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Seja o Teu nome exaltado. No nome de Jesus. Amém. Comprar um sapatinho do Vasco para ele. Entra na fila. É isso. Já tem que nascer aprendendo o que é lutar, o que é a vida. Isso aí, meu. Irmãos, venham comigo agora. Deixa a Yasmin, a barriga dela para lá. Venha comigo. O que eu quero de vocês agora é atenção para que possamos ouvir e entender o que vai ser dito. E eu quero te pedir para você abrir a tua Bíblia numa carta que você há um tempão que não abre. 1 Pedro capítulo 1. Versículos 22 a 25. O relógio ali está certo, Augusto? Está certo aquele relógio ali? O texto diz assim, irmãos: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E ora,
esta é a palavra que vos foi evangelizada. Senhor, nós suplicamos que o Teu Espírito venha dar testemunho no nosso interior da veracidade da Tua palavra. Que não haja em nós qualquer resistência interna à Tua palavra. Diante de Ti, com o coração sincero, Te pedimos que Tu anules todas as nossas pré-compreensões, nossos preconceitos, para que possamos entender Tua palavra tal como ela é. E ao entendê-la também perceber as lições que Tua palavra nos traz e como aplicar essas lições na nossa vida individual e na nossa vida coletiva, como igreja que somos. Assim, eu oro junto com meus irmãos, diante de Ti, diante da mesa da redenção. Oramos a Ti, não nos deixe sem compreender aquilo que Tu queres nos falar nessa manhã tão especial. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim desse primeiro capítulo da carta do apóstolo Pedro. E Pedro também está chegando, está continuando com o seu raciocínio, e ele chega num ápice daquilo que ele desenvolve no primeiro capítulo. Nós temos aqui muitas riquezas que precisam ser percebidas, que precisam ser extraídas, que precisam ser aplicadas. Riquezas preciosas desse texto. E nós devemos reparar, irmãos, que o apóstolo Pedro começa a falar de uma coisa que talvez a gente não perceba. O tom da carta todo, para vocês entenderem e para eu repetir para vocês, é o tom de esperança. Pedro escreve para trazer esperança aos seus ouvintes. Porque eles viviam, como eu disse para vocês, ele trata isso logo no primeiro versículo da carta, eles viviam como eleitos que eram forasteiros e viviam dispersos. Eles eram minoria, eles eram diante da sociedade da sua época, eles eram inferiores, eles eram um povo ainda não respeitado, eles teriam que enfrentar oposições, talvez atitudes de diminuição da fé cristã. O texto que nós lemos não está no século 21, onde todos conhecem o que é a igreja, o que é o cristianismo, onde o cristianismo penetrou várias camadas da sociedade. O texto que nós vemos, nessa época não se sabia ainda o que era cristianismo. A igreja estava começando, irmãos confessando fé em Jesus diante do Império Romano, diante de um império cujo o rei se via como Deus. Eles viviam como peregrinos, em meio aos ricos, em meio àqueles mais abastados, mais poderosos, em meio ao poder político, ao poder bélico, ao poder religioso, multirreligioso do Império Romano. E esse povo precisava sustentar uma fé única no meio disso tudo, vivendo debaixo de uma eminente ameaça a qualquer momento. Eles poderiam ser perseguidos. Aqui, no contexto de 1 Pedro, ainda não havia uma perseguição como houve depois. Mas a gente vê pela carta que já havia sofrimento. Pedro fala muito de sofrimento nessa carta. Ele fala, por exemplo, no capítulo 4, de sofrimento que todos os crentes estão passando no mundo inteiro, no mundo da época, no mundo do Império Romano. E para esses cristãos que passam por sofrimento, por lutas, por entenderem que são minoria, eles precisavam passar em esperança. Só que a esperança não era esperança na mudança do Império Romano, não era uma esperança das circunstâncias à sua volta se tornarem favoráveis. Era uma esperança que era oriunda da morte e da ressurreição de Jesus. O Evangelho era o ponto central. A esperança vinha do Evangelho.
Eles teriam que viver aqui como peregrinos, dispersos, forasteiros, com uma esperança que não vem daquilo que os olhos deles podiam contemplar. Uma esperança alimentada pela fé numa verdade histórica. A morte de Jesus e a ressurreição dele. Esses leitores, certamente Pedro diz isso, não viram a Jesus, não caminharam com Jesus, eles estavam crendo naquilo que eles não viram, eles estavam colocando a esperança naquilo que os olhos não viram, que as mãos não tocaram, eles estavam colocando a esperança naquilo que Pedro lançou para eles, na pregação desse apóstolo, no evangelho que foi semeado lá. Eles eram alimentados então por essa esperança, muito diferente de nós. Saímos aqui das nossas casas, vamos para o conforto dos nossos lares, vendo as nossas televisões, não sei quantas polegadas, com cores nítidas. Não, eles estavam numa arena da vida de oposição, proclamando uma fé desconhecida no mundo politeísta. Aqui o contexto é muito difícil e eles precisavam ter esperança. E essa esperança vinha do Evangelho, e eles precisavam viver essa esperança naquilo que não vê, mas creem que Jesus vai voltar, que as coisas serão consumadas, que o reino dele será consumado, que as lágrimas não existirão mais, que as lutas cessarão, que quem vai cair é o Império Romano e não a igreja. Eles tinham que viver essa esperança, não era uma coisa fácil. E Pedro acreditava piamente na verdade do Evangelho, tal como Paulo também acreditava, e tal como nós precisamos urgentemente crer no poder do Evangelho na sociedade que a gente está vivendo, que está se desfigurando, se descristianizando, colocando o cristianismo para fora, quebrando todos os paradigmas cristãos, rompendo com Deus, rompendo com aquilo que ele chama de algema religiosa. É nesse mundo que a gente está vivendo, e a esperança que esse povo, que para quem Pedro escreve, tem, é a mesma esperança que nós temos. Nós precisamos nos alimentar dessa carta, como estamos fazendo, porque precisamos viver em esperança. E essa esperança que Pedro está falando, era para ser alimentada em meio às lutas, mantendo um povo puro, santo, como ele diz lá nos versos 13, 14, 15, 16, santo em todo o seu procedimento, sendo santo, porque aquele que chamou é santo, aguardando a bendita salvação do Senhor. E nesses últimos versículos, ele fala de uma coisa para a gente analisar no nosso tempo. É alimentar a esperança por meio do amor fraterno. Alimentar a esperança por meio do amor mútuo. O amor cristão alimentando a esperança cristã. Isso, irmãos, com certeza é algo que mexe comigo e arranca a lágrima dos meus olhos. A igreja importa. A igreja é fundamental para a nossa vida. O Senhor usa a igreja para manter viva a nossa esperança. Nós só temos que aprender a ser igreja. Ele deixa a pedra principal desse texto é o amor. Essa é a pedra principal, quando ele diz: amai-vos de coração, uns aos outros. E ele diz ardentemente. Esse é o recado final desse capítulo. Amem uns aos outros de coração ardentemente. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o que Pedro fala desse amor. Como que ele trabalha esse amor para os seus leitores, para a gente entender isso nos nossos dias, irmos para a ceia com um clamor. Eu sei que você tem suas necessidades, eu sei que você tem seus pedidos, eu sei que você quer que Deus intervenha na tua vida numa causa que só você sabe o tamanho da luta, eu sei disso tudo. Mas eu quero pedir a essa igreja que quando a gente for para a ceia, a gente peça só uma coisa: que a gente viva esse amor e que esse amor alimente nossa esperança. Esse amor de um para o outro. Esse amor entre nós, pessoas estranhas, muitas vezes defeituosas, muitas vezes deixamos a desejar. Como seres humanos, nós temos uma coisa em comum, várias coisas em comum. O sangue que lavou um aqui, lavou todos. O sangue vertido na cruz foi por todos nós. Nosso inimigo é o mesmo. Estamos na mesma trincheira.
Nosso Deus é o mesmo. Podemos lutar contra os nossos inimigos, mas nunca lutarmos uns com os outros. O amor alimenta a esperança. Mas como Pedro trata desse amor? Eu queria mostrar para vocês aqui como primeiro ele usa uma estrutura literária para enaltecer a importância de viver em amor. Primeira coisa que eu quero mostrar isso para vocês é uma estrutura literária. Não quero ser técnico, mas eu quero que você entenda. Pedro usa aqui, em várias partes do texto dele, uma estrutura literária de inclusão. Eu vou mostrar para vocês já o que é isso. Depois ele vai falar, e eu quero mostrar para vocês, de quais são as bases do amor cristão. E eu quero tratar isso com vocês. Depois ele vai falar das marcas distintivas desse amor. Depois não, no meio do texto. E por último eu quero falar que esse amor tem uma natureza eterna e esse amor, ele manifesta uma glória eterna. Então, se a gente entender isso, eu creio que a gente está apto para comer do pão, beber do cálice do Senhor. Primeiro, o que eu entendo? O que seria uma estrutura literária de inclusão? O que é isso que o pastor está falando? Uma estrutura literária de inclusão é quando o autor ele fala uma coisa, reforça essa coisa aqui, e no meio ele enaltece o que tem que ser vivido por essas duas coisas que ele fortaleceu. Por exemplo, quando você lê o livro dos Salmos, o primeiro salmo vai começar assim: bem-aventurado. Primeiro salmo, Salmo 1. O Salmo 2, que obviamente é o segundo salmo, termina com a mesma expressão, bem-aventurado. Então, se ele começa com bem-aventurado e ele termina, porque o Salmo 1 e o 2, eles são complementares. Eles precisam ser vistos em sequência. Eles são interdependentes. Eles abrem todo o saltério, que é o livro de Salmos com os 150 salmos. Então, nesses dois primeiros salmos, na sabedoria divina, há uma estrutura de inclusão. Ele começa falando bem-aventurado. E lá no final do Salmo 2 ele diz bem-aventurado. Então, quando você vê esse bem-aventurado no início, esse bem-aventurado no fim, você presta atenção no conteúdo do texto, que no conteúdo do texto vai mostrar quem é bem-aventurado e como ser bem-aventurado. E no Salmo 1 e o 2, quando você lê o Salmo 1, você vai falar assim: bem-aventurado é aquele que ama a lei de Deus, tem prazer na lei de Deus, submete à lei de Deus. E o Salmo vai dizer, bem-aventurado, o 2 vai dizer, bem-aventurado é aquele que não conspira contra o governo de Deus, mas que se submete ao governo de Deus. Assim, aqui também, reparem, no verso 22, ele vai dizer o quê? O que diz o verso 22? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ele está falando de salvação. Ele está falando de santificação, ele está falando daquilo que foi feito. E no verso 23, ele fala de outra coisa que foi feita. Reparem, porque fostes regenerados. 22, tendo purificado a vossa alma. 23, fostes regenerados não de semente corruptível. Qual é a ideia da inclusão? Se fomos purificados a nossa alma, se fomos regenerados por semente incorruptível, então nós devemos amar de coração uns aos outros. Esse é o ponto. A nossa vida de amor é em decorrência do que Jesus Cristo fez. Ele fala do que Jesus fez desde o início. Aqui ele pega essa ênfase que ele quer dar no amor, amai-vos uns aos outros, e ele fala assim, por que vocês devem amar e por que vocês podem amar uns aos outros? Primeiro, porque a alma foi purificada. Segundo, porque vocês são uma nova natureza. Em outras palavras, dentre tantas coisas que legitimam a nossa nova natureza, talvez a maior delas esteja em amarmos uns aos outros. E aqui talvez também esteja a maior das nossas dificuldades. Amar um ao outro é um mandamento do reino de Deus.
A gente falou que hoje é o dia de lembrar da ascensão de Cristo. E a gente não pode lembrar da ascensão de Cristo sem lembrar daquilo que Ele ordenou. E a ordem dele, como a gente viu aqui no início desse culto, o estudo é pensado, um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Mas um amor diferenciado. Um amor que não se vê em lugar nenhum. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Vocês serão meus conhecidos como meus discípulos se essa realidade estiver em vocês. Isso por si só é um peso muito grande. Um peso no bom sentido. Porque nós não somos considerados, nós não somos vistos como discípulos de Jesus pela nossa bagagem teológica. Nós não somos vistos como discípulos de Jesus pela denominação a qual pertencemos. Não é pela maneira como eu carrego a Bíblia. Não é pela minha expressão de louvor na hora do culto. Não é pela manifestação das minhas emoções que eu sou considerado um discípulo de Jesus. Eu sou visto como discípulo de Jesus quando o amor dele por mim é agora dividido para com os outros. Irmãos, aqui está o que Pedro fala para esses discípulos aqui, forasteiros, essa é uma das coisas que diferencia vocês de todos os demais. A grande diferenciação da igreja é essa. Amarmos uns aos outros. E o que a gente vai ver aqui, então, para a gente... Porque até agora ótimo, né? Todo mundo crê nisso, todo mundo quer isso. Só que a gente tem que ver, a partir de agora no texto, qual é a base desse amor. Quais são as marcas que distinguem esse amor? Qual é a qualidade da glória que esse amor traz? E talvez aqui, ouvindo isso tudo, nós possamos entrar pela ceia, talvez pedindo perdão, talvez reconhecendo muita coisa em nós, talvez reconhecendo que talvez o nosso amor é seletivo, talvez nós tenhamos facilidade de amar aqueles que se encaixam no perfil que nós temos de seres humanos, e Deus nos coloca numa diversidade de pessoas, de comportamentos diferentes, de personalidades diferentes, de inconstância cotidiana que todos nós temos. Você não está sempre sorrindo. Tem dia que você está com a testa franzida. Tem dia que você está suportando dores dentro de você. Tem dia que você passa e abraça todo mundo. Tem dia que você passa e você não tem vontade de abraçar ninguém. Sabe por quê? Porque você é um ser humano. Talvez, e eu gosto disso na igreja, sabe por quê, irmãos? A igreja é lugar de autenticidade. O bonito da igreja é a sua autenticidade, que nós podemos aqui, de certa forma, atuarmos no sentido de sermos atores mesmo, né? E representarmos os nossos sorrisos, aquela coisa, e ocultando, às vezes, verdades secretas que não estão sendo opostas. Então, para isso, a gente precisa entender, primeiro, é o seguinte: quais são as bases desse amor? E Pedro vai nos dizer que, primeiro, esse amor é fruto do Evangelho. Aqui a gente já difere tudo. O amor cristão não é fruto da minha preferência. O amor cristão, ele não é resultado daquilo que alguém fez por mim. O amor cristão não é em resposta à ação de outro semelhante a nós. O amor cristão é resultado do amor de Deus por nós. E aqui, irmãos, a gente tem que trazer em mente João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que se deu, que se entregou. João 3,16, que todo mundo conhece.
Mas existe um outro versículo que não está nem aqui no meus bolsos, mas quando você lê João 3,16, você vai ler assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você ler um escrito do mesmo João, na carta dele, na primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo também 16, ele diz: aquele que ama o seu irmão deve dar a sua vida por ele. Aí começa o amor cristão. Quando ele diz: amem como eu amei, amem sem que eles mereçam. Quando ele diz: amem como eu amei, amem se doando por eles. Ame se entregando. Que a virtude do amor esteja em você. Se amamos como Ele nos amou, nós não podemos, depois de desfrutar desse amor, desenvolver um amor seletivo. Aqui é um peso, irmãos. É algo que, como toda a palavra de Deus, nos confronta. Não pode haver na igreja, se queremos participar de uma mesa como essa com santidade, não pode haver no coração do cristão algum tipo de mágoa não tratada, de sentimento que virou ressentimento. Se nós vamos participar da mesa que lembra do sangue que foi derramado por todos nós, de um amor por todos nós. Então, o primeiro ponto do amor cristão é que ele é fruto daquilo que Jesus fez. Ele nunca é fruto daquilo que eu quero que os outros façam. Essa é a diferença primária. E aqui talvez a gente tenha que reconhecer erros. Quando a gente tem facilidade de amar porque alguém está fazendo o que você precisava que fizesse, o que você gostaria que fizesse. Não. Você ama porque a virtude do amor está em você. Você ama porque você foi amado sem merecer esse amor. Você ama porque alguém se entregou pela tua vida. Então, o amor é fruto do Evangelho. Por isso que ele vai dizer no verso 23, porque vocês foram regenerados. Verso 23, por que amaram uns aos outros ardentemente? E a resposta é, porque vocês foram regenerados. E isso não é obra de vocês. Vocês foram regenerados de semente incorruptível, não de semente que se corrompe. Isso significa que o amor nosso de um para com os outros deve ser oriundo de uma semente incorruptível. Então você vai amar hoje e você vai amar sempre. Você não vai amar muito, você vai amar verdadeiramente. Não se trata de quantidade de amor, se trata de autenticidade do amor, de veracidade do amor, legitimidade do amor. Eu já vi algumas coisas na igreja que faziam, o meu erro na igreja foi amar muito. Já ouvi isso, né? Então a gente precisa entender o Evangelho. Ele anuncia isso no início da carta. Olha aí no início, no capítulo 1, logo no início. O que ele diz? Aliás, antes de ir no 1, não precisamos nem ir lá, porque todo o primeiro capítulo está recheado disso. Olha, por exemplo, no verso 18, que é logo anterior a esse. Ele diz, sabendo, de novo, a consciência, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados. Está aqui falando de redenção. Está falando de salvação. Vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas vocês foram resgatados não por ouro e prata, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Olha a ênfase que ele dá aqui, olha como ele insiste, olha como ele repete, olha como ele aprofunda. E ele diz, esse sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo,
porém foi manifestado no fim dos tempos. Ele então entende, mostra, ensina que a igreja é um povo do fim dos tempos, a igreja é um povo escatológico, a igreja é um povo salvo dentro de um mundo perdido. Ela precisa fazer a diferença. A igreja convive no mundo de falsidade, no mundo de aparência, no mundo de preferências, e ela então é vista, ela é levantada como um povo regenerado para representar um reino que desde a eternidade existe, que se estabelecerá de forma definitiva na vinda do Senhor Jesus que salvou. E ele diz, enquanto isso, esse mundo precisa saber que existe um povo que tem um diferencial. É um povo que ama, e ele ama profundamente. Segunda base desse amor cristão é que ele se manifesta pela santificação. Olha que coisa interessante. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quanto mais você santificar a tua vida, menos dificuldade você vai ter de amar o outro. E olha que eu estou falando uma coisa muito séria. A falta de santificação leva a uma espiritualidade maquiada. E a santificação é um processo sem fim. É diário, é constante. De onde você tirou isso, pastor? Eu estou tirando da primeira parte da estrutura de inclusão. Porque antes dele falar assim, amem uns aos outros, ele vai falar assim, vocês têm purificado a vossa alma. A alma purificada é santificação constante. Ele não está falando aqui da salvação eterna, ele está falando para os salvos, que devem então purificar a alma enquanto você caminha. Pastor, o que pode interferir na minha santificação? As impurezas da alma. A impureza da alma. E todos nós temos, tá, gente? A impureza da alma que faz a gente se tornar ranzinza, que faz a gente se tornar indiferente com a dor do outro, que faz a gente alimentar cismas dentro de nós, que faz a gente espetar um ao outro com palavras indiretas. É a impureza da alma. A alma impura é assim. Você usa teus lábios para louvar, e depois você já viu aquelas palavras que saem assim, você está rindo e está destilando veneno nas tuas palavras. Você já viu isso? Você já viu isso em você? Você fala assim, rindo e está espetando, metendo a faca, rindo, sabe que está ferindo o outro, e quer ferir o outro sem que o outro saiba que você está fazendo isso. Extremamente nocivo, extremamente impuro. É a impureza da alma. Por isso que Pedro está dizendo, tendo vocês purificado a alma, vocês podem então amar uns aos outros, vocês desenvolvem amor. Quanto mais se santifica, mais você está apto para amar. Quanto mais você se santifica, menos dificuldade você tem para amar, para compreender, para aceitar, para ser empático, para estar na vida do outro, para doer a dor, para sentir a dor do outro, para se alegrar com o outro. E o contrário, quanto mais impureza, mais distância, mais relacionamentos nocivos, que ferem o outro, que prejudicam o outro. E não venha dizer que isso não existe na igreja, não, que existe, tá, gente? A igreja é feita de gente como nós. Nós somos complicados. Nós somos esquisitos. Falamos coisas, depois a gente para e fala, meu Deus. Às vezes nos alegramos quando sentimos dentro de nós que a nossa investida deu certo e a gente conseguiu machucar o outro sem que o outro soubesse que foi machucado por você. Então ele diz, tendo purificado a alma. Agora, repare, você pede perguntar, se você estivesse lá lendo isso de Pedro e tivesse dúvida, você perguntar a Pedro assim, apóstolo, como purifica a alma? Ele vai responder no texto, quando ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Não existe santificação sem obediência à verdade. Não existe vida purificada se não houver vida rendida à verdade.
submissão à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não guiar a minha vida e a tua vida, nunca seremos purificados de alma. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele compara a palavra como água que lava. Como é que você tira... Eu vou perguntar para Yasmin sem que ela me responda. Yasmin, como é que você vai tirar as impurezas da fralda do teu filho? Ela vai dizer com clareza: lavando. Como é que você tira as impurezas da tua alma? Lavando com a palavra. Significa, irmãos, crente distante da palavra é crente carnal. É crente de alma impura. E vai disfarçar essa impureza no meio dos louvores congregacionais. Enganamos até nós mesmos. Só não enganamos a Deus. Essa vida de um amor não fingido, como Paulo diz, ou seja, a base desse amor tem um outro ponto. O amor cristão é gerado em vidas que são regeneradas. Você nunca vai ver o amor cristão em quem não nasceu de novo. É impossível. É impossível aquele que não nascer de novo desenvolver amor cristão. É por isso que ele diz assim: porque vocês foram regenerados. Vou tentar falar da forma mais clara. É como se Pedro falando assim: olha, porque vocês foram regenerados, vocês podem amar uns aos outros ardentemente. Se vocês não tivessem sido regenerados, vocês não poderiam amar uns aos outros. O que é a regeneração? A nova natureza que Deus nos deu. Então você para e pensa que esse pastor aqui, você tem uma nova natureza. Se você é um cristão convertido, você tem uma nova natureza. Essa é a boa notícia que eu te dou. Mas a notícia ruim que eu te dou é que você vai desenvolver essa nova natureza ainda convivendo com uma velha. Essa é a notícia que talvez... Por isso que é santificação. Se você não tivesse uma natureza velha, para que se santificar? Você se santifica porque você tem uma velha. E na tua velha está as intrigas, as invejas, os ciúmes, as ranzinhas, está tudo na tua velha. A maledicência, a preferência, o guardar rancor, é olhar para pessoas, eu não vou com a cara daquela pessoa. Às vezes não fala porque você é crente, mas o teu coração fala para você. Agora, se Pedro diz assim, vocês são regenerados, então vocês podem amar. Então, se você que está me ouvindo, você é crente em Jesus Cristo, você tem uma nova natureza. Se você quer medir a tua purificação de alma, se você quer medir a santificação do teu coração regenerado, é só você avaliar como você tem amado aqueles que foram lavados pelo mesmo sangue que você. É esse processo, irmãos. O mundo não vê isso. Isso não existe no mundo. Existe no mundo é amor falso, amor de interesse. Até a identidade da pessoa é o jogo de identidade, né? Que a gente aprende muito isso na sociologia, o jogo da identidade. Você se apresenta com a identidade que você entende que essa identidade vai ser boa para a pessoa que está conversando contigo, ter um bom parecer teu para você desfrutar daquilo que você quer do outro. Isso é o jogo de identidade que também existe na igreja, porque nós temos uma natureza caída ainda dentro de nós. Então é isso, a base do amor é esse, é fruto do Evangelho, se manifesta na santificação, na purificação da alma e é gerado somente em vidas regeneradas. Então eu creio que todos nós estamos dentro disso aqui. Mas depois de a gente analisar as bases do amor, a gente vai ver aqui quais são as marcas que distinguem esse amor, que mostra que esse amor é diferente de qualquer outra coisa. Que mostra que não é um amor que você encontra no mundo, nas diversas camadas sociais da sociedade. É um amor que, biblicamente falando, você só encontra na igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque só a igreja de Cristo é regenerada. Então, quais são as marcas que distinguem esse amor? Primeiro,
Esse amor é autêntico, ele é verdadeiro, ele não é fingido. Esse é o primeiro. Por isso, irmão, sabe qual é um sonho? Que você não precise entrar aqui vestindo uma roupagem para que as pessoas te olhem positivamente. Eu desejo que você tenha como igreja, quando entrar aqui, se você está lá entristecido por uma pancada da vida, nós não somos como aqueles que falam assim, deixa teus problemas aí fora e não venha com teus problemas. O juntamento da igreja é o lugar de trazer os problemas. As pessoas precisam ver em nós que nosso olho não está com o brilho de domingo passado. As pessoas precisam ver que no nosso olho derrama lágrima. As pessoas, elas precisam perceber no teu semblante que há preocupação em você por alguma coisa. E esse é o sentido do amor não fingido, porque ele disse assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, a palavra aqui é philos. O amor fraterno, ele diz, não fingido, não hipócrita, não fantasia, não teatral. Um amor verdadeiro. Não é um amor de performance de púlpito. É um amor verdadeiro, que ama o próximo, que ama o seu irmão tal como ele é, com o momento que ele está vivendo, na luta que ele está passando, até quando ele faz aquilo que é condenável. Como é que você trata com um irmão que peca? Como? Da mesma forma como Deus te tratou, como você pecou. Com verdade e com amor. A gente não trata o irmão que peca tirando do corpo. E tem uma metáfora que faz você entender isso muito facilmente. Se o teu pé está doente, o que você faz? Você arranca teu pé ou você cuida do teu pé? Por que você cuida do teu pé? Porque você ama o teu corpo. E quando um irmão peca, o que você faz? Você joga ele para fora, você vira as costas, não quero mais ele, ou você cuida dele porque você ama o corpo? Esse amor não fingido. É claro, irmãos, que tem algumas doenças no corpo que a única solução é tirar o membro. Isso também existe na igreja. Situações extremas. Mas quando a gente fala de amor não fingido, é você ter o direito de entrar aqui e ser quem você é, sem precisar vestir um personagem para que todos te vejam com bons olhos. Esse é o amor não fingido. Esse eu estou falando de quem é amado. E agora de quem ama. É um amor não camuflado. É um amor não nocivo. O que é o amor? É o amor não interesseiro. O que é o amor interesseiro? Ou preciso de alguma coisa do Alex. O que eu faço? Quero ganhar a simpatia do Alex. Então vou me aproximar dele, mostro o quanto eu amo, o quanto eu respeito, trago palavras de elogio para ele, ganhei a simpatia, depois eu meto o ferrão. Esse é o amor falsificado de quem ama. E não vamos ser ingênuos que isso não tem na igreja, porque tem. Tem. Tanto tem que Pedro está escrevendo aqui, ó, ame, mas não pode ser fingido. Então, quando ele coloca essa restrição, a gente subentende que poderia haver um amor fingido. Por isso que ele fala, amem, mas amem sem fingimento, não fingido. E quando eu digo que a santificação produz esse amor, porque quando ele fala assim, tendo purificado a vossa alma, tendo em vista. Aqui é o primeiro ponto, a objetividade da santificação. Um ponto quase impercebível na Escritura. Às vezes, nós queremos nos santificar para sermos salvos. Nós já somos salvos.
Queremos nos santificar para ganhar um galardão. Queremos nos santificar para ganhar um bem do Senhor. Algo que queremos nos santificar para agradar o Senhor. E Pedro está falando assim, olha, santifique-se tendo em vista o amor fraternal. Irmãos, é um dos poucos textos que diz que eu preciso me santificar para amar o meu próximo e não para ter um favor de Deus. O favor de Deus, nesse caso, é eu poder amar o meu próximo, amar o meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Quando você tem lá, eu quero processo, quero me abster de algumas coisas, quero santificar, quero consagrar mais a minha vida. Dificilmente você vê alguém falando assim, eu quero me consagrar mais, que é para eu poder amar o meu irmão de forma mais sincera. Dificilmente você vê isso. Mas é isso que Pedro está falando. Santifiquem-se para amar o outro. Então, a primeira marca distintiva do amor cristão é que ele é autêntico, verdadeiro e não fingido. E a segunda, ele vem de dentro. Ele é fruto daquilo que já temos. Se ele vem de dentro, ele flui naturalmente. Qual é a primeira virtude que encabeça a lista dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito de Gálatas? Amor. Amor é fruto de uma semente incorruptível que foi plantada em nós. E é exatamente isso que Pedro está falando aqui. Se essa semente incorruptível está em nós, o amor é fruto. Ele vem de dentro. Ele não é mapeado por fora, ele não é maquiado, ele vem, ele flui naturalmente. Aquele que está em Cristo, que tem uma nova natureza, que está se santificando, ele não se esforça para amar. Ele ama como fruto daquilo que ele é. Se você tem um pé de fruta na tua casa, e se essa árvore é saudável, no tempo certo ela vai dar o fruto dela. Você não vai precisar falar assim, dá fruto. Ela vai dar fruto, porque é o resultado natural da harmonia da raiz com a seiva, com os galhos, vai dar fruto. O que é o amor cristão? É o resultado natural da minha relação como galho de uma videira com a própria videira. Isso frutifica. Então, ele nasce de dentro, por isso que ele diz assim, amai-vos de coração. E coração aqui não tem a ver com sentimento, tem a ver com aquilo que nós somos. Amem de coração. Amem vindo de dentro. Amem verdadeiramente. E a terceira marca distintiva é que esse amor cristão é três coisas aqui. Mútuo, recíproco e intenso. Esse é o amor cristão. Ele vai dizer assim, amai-vos de coração. Então isso, amai-vos é mutualidade do amor. Não é para eu amar a mim, não é para amar alguém, é amar uns aos outros. É a reciprocidade do amor. O amor cristão é recíproco, é mútuo e é intenso, porque ele vai dizer assim, ardentemente, com paixão. Um amor que vem de um queimar interior. Aquele que se compadece. É isso, irmãos, que às vezes o Senhor nos confronta. Nós, como eu falei ontem, nós somos uma geração do homem psicológico, que às vezes ele nutre sentimento mais pelos pets do que pelos seres humanos. Eu falei isso ontem aqui, né? Então, às vezes é possível que o ser humano ele sinta mais um cachorro que não tem o que comer na rua do que um ser humano que não tem o que comer na rua. A gente pode sentir mais com alguma coisa lá fora e sentir menos com o teu irmão que está sentado do teu lado. E às vezes ele está precisando de coisas, de um sorriso, de um abraço, de um ombro, e às vezes de uma coisa material. João vai dizer uma coisa muito interessante. Se você vê o teu irmão passando por necessidade de falar assim, vai com Deus, Deus te abençoe. Ele fala assim, como é que pode estar o amor de Deus em você?
Como é que pode você ver o teu irmão necessitado e você dá uma espiritualidade? Você ora e fala que Deus te abençoe. E João fala, como é que pode o amor estar em você? E como é que pode você dizer que ama a Deus se você odeia o teu irmão? Como é que você se atreve a dizer que você ama a Deus se você tem mágoa do teu irmão, tem ressentimento com o teu irmão e fala que detesta o teu irmão? Não pode. Você acha que crente não fala isso? Detesta fulano. Às vezes não fala de forma verbalizada, mas fala de forma sentimentalizada. Dentro, interno. Então essas são as marcas distintivas. E para a gente terminar, qual é a natureza da glória do amor cristão? Aqui é muito interessante que Pedro agora vai trabalhar com contraste. O ponto-chave aqui é amor. E ele fala que se esse amor é desenvolvido pela natureza carnal, ele é um amor que tem uma glória que se desvanece rápido. Mas se esse amor é desenvolvido pelo regenerado, pela uma nova natureza, essa glória é permanente. Ele fala isso usando o texto de Isaías, quando ele diz assim, pois toda a carne é como a erva. Aqui carne, natureza carnal, que busca a glória desse mundo, que se relaciona, um relacionamento que busca a glória para si. Isso é muito importante que você entenda isso até no teu amor conjugal. Entender verdades tremendas como esse pescador está escrevendo aqui para nós. Ele diz, pois toda erva, ou melhor, toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor dessa erva. Quando a erva seca, cai sua flor, cai sua glória. Então o amor manifestado de um coração não regenerado, um amor mundano, um amor de um ser humano comum, ele tem uma glória com um prazo de validade. Porque quando o sol bater sobre essa erva, ela vai secar, a glória vai cair. Quando você, por exemplo, decide casar com alguém, saiba que esse amor é para sempre. Então não pode ser fruto de um amor carnal. Por outro lado, ele diz assim, que o amor que nasce de um coração, de uma alma purificada, de uma vida regenerada, que é obediente à palavra, esse amor contrário do amor humano, ele diz, esse é permanente. Que ele vai dizer assim, a palavra do Senhor, diferente da erva. Lembra que eu falei que esse amor é fruto de uma palavra que foi plantada? Foi uma palavra plantada, essa palavra gera um fruto, esse fruto é o amor. E ele diz, a palavra do Senhor, porém, ela permanece eternamente, e termina dizendo, foi esta a palavra que vos foi evangelizada. É profundo, é extenso e é confrontador. Eu preciso parar aqui e me perguntar se eu estou desenvolvendo esse amor. Hoje nós estamos, irmãos, por exemplo, numa das revoluções, que é a revolução tecnológica. Você não precisa falar muita coisa para machucar alguém. Basta você pegar uma rede social dessa aí que você já sai machucando. A gente pode estar aqui pregando, você ouvindo, e você depois pega lá o teu smartphone e passa aquela mensagem machucando outra pessoa. Então, por isso, irmãos, que nós não podemos participar dessa mesa sem entender o que é o amor cristão. Para viver o amor cristão, é necessário obediência à verdade, é necessária a purificação da alma. A água da palavra tem que lavar a alma imunda, impura. Única maneira de tirar uma água suja, ou melhor, uma das maneiras mais eficazes de tirar uma água suja de dentro de um recipiente é botar ela debaixo de uma água corrente limpa. E quanto mais vai entrando água limpa, mais vai saindo a água suja. Se a palavra de Deus não entrar em você,
as impurezas também não saem. Ela tem que entrar. Segunda coisa para você aplicar, os nossos relacionamentos devem ser marcados pela pureza, pela sinceridade, pela autenticidade. Então, irmãos, livremos-nos do amor maquiado, do amor hipócrita, do amor de ator, do amor interesseiro, do amor seletivo. Joga isso fora. Terceiro e último, o amor deve ser praticado em Cristo. É nele, sem ele nada somos. Sem Jesus, ainda permanecemos em nossos pecados, em nosso egoísmo, em nossa malícia, em nossa maldade. Toda a verdade do Evangelho leva a Cristo. Ele mesmo disse, sem mim, eu nada posso fazer. Dito isso, irmão, você vai entender que essa mesa tem o pão e tem o cálice, que aponta para o corpo de Cristo e para o sangue de Cristo. O corpo de Cristo, morto na cruz, o sangue dele derramado, é o que nos uniu. Aqui está a lembrança da redenção. Cristo está presente no nosso meio. O que você quer dizer com isso? Se você ouviu essa palavra e você reconhece que muitas coisas que foram ditas estão dentro de você, tem impureza na tua alma, você é seletivo, você às vezes fica olhando as redes sociais para ficar verificando os seus irmãos para lá, para depois tecer os seus comentários por trás dele. Se você se encaixa nisso tudo aqui, a minha palavra para você não é hoje, sai daqui e vai pedir perdão ao teu irmão. Minha palavra para você, pega do pão, pega do cálice, vai para Cristo, porque só nele você pode jogar isso por terra. Só em Cristo você pode vencer essas tendências tão carnais. Quando eu digo você, estou me incluindo também, tá? Essas tendências carnais, essas tendências pecaminosas que todos nós temos. E é com esse desejo, nesse sermão aí, semana que vem já é o domingo de Pentecostes, o último domingo do período pós-Páscoa. Hoje é a nossa ceia. Eu vou pedir para os irmãos virem aqui, diáconos, obreiros, estarem aqui comigo. Vou pedir para o irmão Daniel vir aqui me ajudar também, por favor, vem aqui. Quando você pegar o pão e o cálice hoje, por favor, não entenda como um rito que você faz todo primeiro domingo do mês. Se você crê que Cristo deixou esse sacramento para nós, então que você possa, nesta manhã, pegar esse pão e falar assim, Senhor, isso tem que sair do meu coração. Se é que tem. Senhor, eu não posso alimentar esse sentimento, mas eu preciso de Ti. E não há demérito nenhum de você reconhecer, por mim só eu não consigo. Está em mim. Eu tenho muita dificuldade, Senhor. Me ajuda, me dê a Tua graça. Quero perdoar, quero ter coragem para pedir perdão, quero reconhecer, quero não depender que o meu irmão seja o que eu quero que ele seja para eu amá-lo. Você fala isso para o Senhor hoje, tá bom? No nome de Jesus Cristo, faça isso. Enquanto vocês vão servindo os elementos, eu vou pedir para os irmãos da música virem aqui para a gente estar cantando.